dia seguinte, Ila foi ao quarto de Mariette, cumprimentou e em seguida verificou a ferida nos joelhos dela, segurou o riso, depois disse que a ferida curou bem e que daria um pouco mais de medicamento. Verificou a língua dela ao ouvir que tinha ficado presa de novo. Em seus pensamentos, Mariette queria perguntar outra coisa a Ila, mas tinha muitos olhos sobre ela, então iria perguntar em um outro momento. Depois de alguns dias, ficou sabendo que Ila não sairia da cidade. Então explorou a nova área que Kun descobriu, enquanto observava a Ila, estava pensando que queria aprender a fazer poções com Ila. Então Ila pergunta por que ela está seguindo ele e se ela estava passando mal. Ela ficou surpresa e soluçou. Ela disse que queria saber de Ila, diz que ele é incrível fazendo medicamentos, como se fosse um feiticeiro. Disse ainda que queria aprender a fazer algo como ele para poder curar o seu pai. Ila pergunta se ela estava querendo ser discípula dele. Mariette diz que sim, que queria ser discípula dele para ajudar outras pessoas. Então ele leva Mariette até o jardim de ervas e diz que irá permitir que ela seja sua discípula. Mariette não esperava que fosse assim, tão fácil e que ele negaria. Ila mostra a planta que usou para fazer a pomada para aplicar na ferida dos joelhos dela. Mariette pensava em dar as folhas para seu pai, mas mudou de ideia quando Ila diz que é também uma erva venenosa. Ila então sugere para ela também recolhe algumas folhas. Mariette fica surpresa e diz que tem medo de arruinar as folhas. Ila diz que de qualquer jeito iriam ser moídas, ainda diz que as folhas têm pequenos pelos e que ela deveria usar luvas. Depois de tirar uma folha, Mariette vê uma flor e pensa que seria bonito usá-la como decoração. Ela pergunta se é uma erva medicinal. Ila diz que não é e que ela poderia levar algumas. Mariette diz que irá dar algumas flores para seu pai e os outros e pergunta se ele quer ir com ela. Ila diz que ficará para pegar mais folhas. Mariette queria perguntar para ele sobre a bruxa no caminho de volta, como não cumpriu seu objetivo, mas agora como discípula, poderia encontrar com ele de vez em quando. Depois de Mariette sair, Ila se pergunta de por que estava ele há um tempo. Na mansão, Mariette dá uma flor ao seu pai. Ele pergunta sobre as outras flores. Ela diz que vai dar aos outros também. Seu pai pega todas as flores e diz que não precisa compartilhar com os outros. Ela grita com ele dizendo que quer de volta e que os outros também precisaram. Mariette seguia seu pai até ele parar e dizer que em lugar das flores, irá dar para um bolo de chocolate com morango. Ela entende o que ele quis dizer com isso. Mariette está em seu quarto lembrando sobre o que seu pai disse para ela. Pensa que seu pai está preocupado de uma maneira diferente. Então Pinny aparece com um bolinho e pergunta a Mariette que letras eram aquelas. Mariette diz que vai escrever uma carta e pede ajuda de Pinny para escrever. Pinny pergunta se é uma carta para o Duque. Mariette diz que não é para ele e sim para Dahlia, sua antiga babá, e que estaria escrevendo para cumprir a promessa que fez para Dahlia. Pinny diz que vai ajudar, e se senta ao lado de Mariette. Depois de escrever a carta, Mariette pergunta se deveria enviar a carta com tudo o que ela selecionou pensando nos gostos de Dahlia. Ela quer enviar a caixa com a carta junto. Pinny diz que talvez poderia ser enviado em uma carruagem. Em seguida Pinny pergunta se ela sabe o endereço para onde deve ser enviado. Mariette diz que seu pai deve saber. Então Mariette tenta levar a caixa. Dante aparece e pergunta se estaria bem de lhe levar por ela, mas Mariette diz que quer levar ela mesma a caixa e que é forte. Dante tenta não rir. Mariette pergunta se iriam pessoas para a casa dela, assim como seu pai havia dito antes. Dante diz que sim e que o Duque não assistia a reuniões há alguns anos e só recebia relatórios, mas que agora que ele iria assistir às reuniões já que havia encontrado o que procurava. No corredor em direção ao escritório do Duque, Mariette pensa que os vassalos que não gostam da mãe dela, podem não gostar dela também. Mariette diz para Aaron que odeia as reuniões. Aaron diz que ficará tudo bem se o Duque estiver por perto. Aaron abre a porta e Mariette chama por seu pai. O Duque diz que ela não pode sair. Ela responde que não irá sair e diz que estava ali para deixar um caixa com uma carta para ser enviada.
Então ela vê as flores que seu pai pegou dela. O Duque pergunta o que era a caixa. Mariette diz que é um presente e uma carta para Dalia, já que havia prometido que enviaria uma carta para Dalia. Mariette pergunta se não poderia enviar tudo. Seu pai diz que compreende e pergunta quem escreveu a carta. Mariette diz que ajudaram ela já que não sabe escrever e diz que ele não pode ler a carta. Seu pai pergunta o que ela escreveu. Mariette diz que não escreveu nada estranho e que era para Dalia. Mariette pergunta se pode enviar rápido para não estragar. Seu pai diz que irá enviar se ela escrever uma carta para ele também. Mariette diz que não pode escrever. Seu pai resolve isso, rápido com a ajuda de Dante. Mariette se pergunta se querem que ela estude, mas ela está muito ocupada. Mariette diz para seu pai que não quer aprender a escrever. Seu pai diz para ela aprender naquele momento e não quando ela tiver 7 ou 8 anos. Mariette pede ajuda a Dante. Mas ele responde que se o Duque ler a carta que ela mesma escreveu irá ficar feliz. Mariette diz que não quer. Aaron pergunta se tem algo mais que ela quer enviar. Mariette diz que não quer aprender letras de quem ela não conhece. Mariette pergunta se ela escreve uma carta. O seu pai teria que responder. Ela ainda continua dizendo que se recebe uma carta tem que responder. O Duque diz que irá responder e ameaça ela. A carta será enviada. Mariette diz que está saindo. Seu pai pergunta para onde. Ela responde que está ocupada. Ela sai e seu pai começa a rir. A cena passa agora para um lugar distante. Então aparece Arpel, que está passando mal e aparece alguém chamando ele de príncipe. Arpel diz ao Papa que estava tentando conter. Dizem que o Papa Morcau Labrique controla o império na palma das suas mãos. Não só tem várias congregações por todo o império como também foi coroado imperador devido a uma revelação divina. Incluso o príncipe foi entregue pelo mesmíssimo imperador. Príncipe Arpel diz que tenta aguentar mas seu coração dói. O Papa pergunta se voltou a ter efeitos colaterais. Em seguida diz o quanto poderia deixar enfadado o imperador se souber sobre isso. O príncipe Arpel pensa como é difícil comer e que doía sua cabeça, inclusive, antes, todos os melhores médicos não encontraram a causa. Então o imperador pediu ajuda ao templo. O Papa disse ao imperador que o príncipe tinha pouco poder divino e que ele poderia morrer, então sugeriu levar o príncipe ao templo. Segundo o príncipe Arpel, os sintomas não melhoraram e parecia que estava piorando ainda mais. Então é o Papa que diz que o príncipe era um monstro. Assim, o príncipe desejava desaparecer para sempre. Quando ele fechou os olhos e pensou em seu mestre, ao abrir os olhos novamente, estava em um lugar diferente. Foi assim que ele conheceu Mariette. Ele achava estranho conversar com alguém da mesma idade, era sua primeira vez. O príncipe Arpel mentiu sobre seu nome e creio que deveria dizer apropriadamente seu nome na próxima vez. O príncipe Arpel começa a tossir e sentir seu coração doer mais. O Papa pergunta, o que era aquilo no chão? O príncipe diz que não era nada. Em seus pensamentos, queria devolver o lenço a Mariette. O Papa diz que se não é nada então deveria se desfazer dele. O príncipe vê o Papa queimar o lenço e lembra do que Mariette disse para ele. O Papa diz que o príncipe suportou bem e que ele não deveria se preocupar. O príncipe desmaiou. Voltando ao castelo do Duque, depois de escutar o que seu pai disse, Mariette se queixa sobre o que ele disse. Aaron diz que seria bom escrever isso a um dos seus amigos que escreve poemas como exemplo. Mariette diz que como poderia escrever um poema se é difícil aprender a escrever. Aaron diz que Mariette é inteligente e que aprende rápido. Ainda diz que nunca tinha visto o Duque assim antes. Era totalmente diferente ao que estava acostumado a ver. Mariette pergunta se era tão terrível assim. Aaron confirma que sim. Em seguida pede desculpas por suas palavras. Mariette então vê Ila passar pela janela, segue ele mas o perde de vista novamente, então decide esperar ele. Kuna aparece e pergunta o que estava fazendo. Mariette diz que estava seguindo Ila e ainda disse que na última vez, a fada, Arpel,
Iria vê-la novamente, se pergunta se será por algo que Ila lhe deu. Mariette diz que estava tentando pegar Ila para não poder escapar. Kun pergunta se não seria melhor que ela se escondesse. Mariette discorda, planeja se fazer de inocente e encontrar-se com ele acidentalmente. Mas pensa que seria perigoso se Ila descobrir que é uma bruxa e o que pode usar magia. Então Ila volta a aparecer e vê Mariette. 8. Mariette pergunta como ele apareceu de repente e que seu braço estava faltando. Ila diz que ela entendeu errado e que estava escondido de trás da árvore. Mariette continua a insistir de que viu ele aparecer do nada. Ila fala que ela entende mal, que ninguém poderia aparecer do nada e que Mariette não dormiu bem e que estava imaginando coisas. Na mansão, em frente ao escritório de Ila, ainda insiste que Mariette estava sonhando. Ela diz que não é isso, conta que viu um menino de cabelos e olhos dourados e pergunta se o conhecia. Ila pergunta quando viu. Mariette responde dizendo que o viu há alguns dias, quando estava seguindo Ila no bosque e se perdeu dele. Aí teria aparecido um menino chorando e pergunta se é amigo de Ila. Ele responde dizendo que não, que ela estava vendo mal. Mariette diz que Ila está mentindo e pede para ensinar ela a fazer um espaço secreto também. Ila pergunta se ela irá continuar insistindo nisso. Ainda diz que na última vez roubou uma pílula e agora confunde a realidade com um sonho. Mariette diz que não é um sonho e que é igual a uma bruxa que faz magia. Ila grita com ela, e diz que não deveria repetir nunca mais aquelas palavras ainda. Diz que as bruxas e a magia são coisas que nunca deveriam existir. Mariette fica apreensiva. Se Ila queria ocultar sua relação com uma bruxa, não deveria ter feito poções mágicas com as ervas do jardim. Nunca teria visto nada tão agradável como a mãe de Mariette. Se não fosse pelo Papa, sua mãe teria vivido com amor toda a sua vida. Mariette diz gritando que não é mal, que as bruxas não são más, que Ila é um covarde. Longe de Ila, Kun pergunta se ela está bem. Mariette diz que está bem e que não sabia que Ila diria aquilo. Kun diz que valeu a pena seu árduo trabalho. Agora sabem sua linhagem. As bruxas têm suas próprias marcas, e seus herdeiros recebem essas marcas. Kun diz que olhou de perto enquanto Mariette falava com Ila, e encontrou uma marca no punho. É provável que alguém da família dele gravou a marca. Mesmo sendo homem, pode herdar a capacidade de fazer ervas medicinais e ervas venenosas. Mariette se sente agradecida por ter Kun por perto ensinando ela, e se sente ofendida pelas palavras de Ila e pensa que sua melhor opção é ameaçar Ila. Kun pergunta se ela se lembra de sua mãe, pois é provavelmente que tenha herdado o mesmo poder e que não importa como pense, ele é novo na família de Hilton, assim que não tem provas. Mariette se pergunta quais são suas habilidades. Depois que Kun foi embora, Pinny aparece e vê o estado das roupas de Mariette e pergunta se ela estava brincando com o gato e se seria melhor banhar. Mariette não quer banhar. Pinny pergunta se estaria bem em se limpar com um pano úmido e pentear o cabelo. Mariette concorda e se alegra ter conhecido Pinny. 2 dias depois, Ila se apresenta como o professor de Mariette. Ela não quer ele como seu professor. Ila diz que pediu diretamente ao Duque e que queria pedir desculpas a Mariette. Continua.